A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe. Aqui quem fala é o presbítero irmão Vantuí, mais uma vez juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Para você que está chegando agora neste canal, um forte abraço, muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo do qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Agradeço a você, meu querido e amado irmão, que está nos acompanhando, que está participando, né? Você que está orando pelo canal, você que está orando pela obra do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Se vocês notarem uma diferença um pouquinho na minha voz, é porque eu estou aí, né, gripado, tá? E hoje nós vamos ler aí na continuação de 2 Samuel, o capítulo 2, onde Davi vai ser aclamado rei de Judá. E sucedeu, depois disto, que Davi consultou o Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: Sobe. E Davi: Para onde subirei? E disse: Para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã e a Giselita, e Abigail, a mulher de Nabal, a Carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo: Os homens de Jabes Gileade são os que sepultaram a Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes Gileade e disse-lhes: Bendito sejais vós do Senhor, que fizestes tal beneficência ao vosso Senhor, a Saul, e o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de benevolência e fidelidade, e também eu vos farei este bem. Portanto, fizestes isto. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos e sedes homens valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim rei sobre si. Abne faz Absalete, rei de Israel. Isbosete, rei de Israel. Porém, Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou Isbosete, filho de Saul, e fez passar a Manaim. E constituiu sobre rei de Gileade, e sobre os Uritas, e sobre Giseriel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel. E reinou 2 anos, mas os da casa de Judá seguiram a Davi. E foi o número de dias que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. Vitória de Davi sobre Isbosete. Então saiu Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, e Manaim a Gibeão. Saíram também Joabe, filho de Zeruía, e servo de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do tanque de Gibeão. E pararam estes desta banda do tanque e os outros daquela outra banda do tanque. E disse Abner a Joabe: Deixa levantar os mancebos e joguem diante de nós. E disse Joabe: Levantem-se. Então se levantaram e passaram por conta 12 de Benjamim, da parte do Isbosete, filho de Saul, e 12 servos de Davi. E cada um lançou mão da cabeça do outro, meteu-lhe a espada pela ilharga, e caíram juntamente.
donde se chamou aquele lugar de Alcate Azurim, que está junto a Gibeão. A seguir-se naquele dia uma crua peleja, porém Abner e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. Estavam ali os 3 filhos de Jeruía, e Joabe, Abisai e Azael. E Azael era ligeiro de pés, como uma das cabras monteses que há no campo. E Azael seguiu após Abner, e não declinou a destra de Abner, nem para a direita, nem para a esquerda. Abner, olhando para trás, disse: És tu, Azael? E disse-lhe: Eu sou. Então ele lhe disse a Abner: Desvia-te para deitar, para a direita ou para a esquerda, e lança a mão de um mancebo, e toma os seus despojos. Porém, Azael não quis desviar-se de detrás dele. Então Abner tomou a dizer a Azael: Desvia-te detrás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar-te contigo em terra? E como levantarás eu meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Porém, não se querendo ele desviar, Abner o feriu com o conto da lança pela 5ª costela, e a lança lhe saiu por detrás e caiu ali, e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegavam ao lugar onde Azael caiu e morreu, paravam. Porém Joabe e Abisai seguiam após Abner, e pôs-se o sol. Chegando eles ao outeiro de Amã, que está diante de Guia, junto ao caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se ajuntaram detrás de Abner, e fizeram um batalhão, e puseram-se no cume do outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: Consumirá a espada para sempre? Não sabes tu que por mim haverá amargura? Até quando não hás de dizer ao povo que deixe de seguir a seu irmão? E disse Joabe: Vive Deus, que se não tivesse falado, já desde amanhã o povo teria cessado cada um de seguir seu irmão. Então Joabe tocou a buzina, e todo o povo parou, e não perseguiam mais Israel, e tampouco pelejaram mais. E caminharam Abner e seus homens toda aquela noite pela planície, e passando o Jordão, caminharam por todo o Bitrom, e vieram a Manaim. Também Joabe se tornou de seguir a Abner, e já juntou todo o povo, e dos servos de Davi faltavam 19 homens de Azael. Porém, o servo de Davi feriram dentre os benjamins e dentre os homens de Abner a 360 homens que ali ficaram mortos. E levantaram a Azael e sepultaram na sepultura de seu pai, que estava em Belém. E Joabe e seu homem caminharam toda aquela noite e amanhecer em Hebrom. Amém, meus amados irmãos. Louvado é o nome do Senhor. Enquanto eu lia essa passagem da Bíblia sobre Davi, nosso irmão Davi, me faz refletir, meus amados, que muitos às vezes pensam que porque Deus havia ungido Davi como rei sobre Israel, havia o chamado para a missão de reinar sobre Israel, conduzir o povo, ele teve que lutar, ele teve que pelejar,
Ele teve que enfrentar os inimigos até ser coroado rei sobre Israel. Muitas vezes as pessoas recebem o chamado do Senhor. O Senhor os chama. O Senhor chama cada um de nós para uma missão. Aí se levanta a primeira dificuldade, a pessoa abandona o chamado porque se levantou uma batalha. Deus te chamou, querido, a mim e a você. E a escolha cabe a cada um de nós, aceitar o chamado ou não. E não é porque Deus nos chamou que nós alcançaremos o objetivo do dia para a noite. Que nós chegaremos aonde Deus quer do dia para a noite. Quando Deus nos chama, querido, um exército inimigo se levanta. Quando Deus nos chama, Deus quer algo de maravilhoso, Deus quer que nós façamos participação do seu reino, que a gente participe do milagre na vida de outras pessoas. Só que o inimigo não quer que isso aconteça. Mas eu quero falar para você que está aí do outro lado, ouvindo essas palavras, que se algo se levantou dentre o seu chamado, não é para você desistir, querido. É para você pelejar. É para você lutar com todas as suas forças. E mesmo que muitas vezes seja ferido, você não deve desistir. Porque Deus te chamou para ser vencedor. E quando você desiste, você abandona, você acaba se tornando uma pessoa derrotada, querido. Aquele que abandona o chamado, aquele que não enfrenta a batalha para alcançar o objetivo do qual Deus lhe chamou, ele se torna um derrotado. Então, querido, talvez você tenha nesse momento desistido dessa batalha, mas não desista do chamado. Levanta-te agora. Levanta, busca força, querido, e segue adiante. Não para não, não desiste não. Deus te chamou para ser vitorioso, Deus não te chamou para ser derrotado. O chamado é de Deus, o chamado não é dos homens. O chamado para a obra do Senhor não é dos homens, o chamado é de Deus. Então, querido, não desista na batalha que vai, mas eu já enfrentei várias batalhas. Davi, querido, enfrentou diversas batalhas, sem falar no preconceito, sem falar que as pessoas olhavam para ele e diziam que ele era muito pequeno ou incapaz de cumprir com esta missão de ser elevado rei sobre Israel. Querido, saiba de uma coisa, Deus te chamou. E vocês têm que ter isso em sua mente, em seu coração. Se a muralha se levanta, é para ser derrubada. Se o mar está diante de você, é porque esse mar tem que ser aberto. Se há um deserto entre você e a Nova Jerusalém, é para ser atravessado. Mas não desista, porque Deus te chamou para ser vencedor em Cristo Jesus. Amém? Vou parar por aqui para que não fique muito extenso. Mas grava isso no teu coração. Deus te chamou para vencedor. Amém? Lembrando que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Amém.